Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo. Estamos no capítulo 5 da segunda parte, intitulado Expiação. Vamos entender então o porquê desse título, né? Nós vamos encontrar então Tassiano e Blandina retornando para Lyon, né, depois de toda aquela artimanha organizada, orquestrada pela Helena. E aí, ao retornar, então Tassiano vai conversar com ela, tentar entender tudo o que aconteceu, e ali ela se faz de vítima e também de benfeitora, né? Da Lívia, do Basílio, como se ela estivesse realmente tentando cuidar dos interesses de Tassiano e, obviamente, escondendo todas as maldades que ela realmente havia planejado. Bom, e aí, para as nossas reflexões, a gente vai ver, né, que Tassiano, junto com Blandina, eles ficam, como Helena havia pedido para que se preservasse a antiga casa, né, de Basílio e de Lívia, até para não se indispor muito com o Tassiano, então, o Tassiano, ele fica indo, né? Ele tem acesso à residência ali, acesso aos pertences de Basílio de Lívia. Obviamente, ele fica muito triste, muito preocupado, muito abalado por tudo que aconteceu, pelo menos da maneira como a Helena contou, né? Mas ele descobre, né, do desencarne de Basílio, do sumiço e da cegueira de Helena. Então, ele fica, junto com Blandina, muito próximo à residência. E então ele fica se questionando algumas coisas. E aí ele faz um questionamento importante para nós, que ele fala o seguinte: por que que ele se via assim, né, perseguido pelo Cristo em toda parte? E ele vai listando, né? Ele vai lembrando do pai, que era o quinto varro, e depois como irmão Corvino, tomando o lugar do irmão Corvino, que revela para ele como se revela como cristão. Ele lembra do pequeno Silvano, aquele que ele solta, manda soltar os cachorros, né, e essa criança acaba sendo assassinada pelos cachorros ali. Então ele aquela questão da culpa, né, que ficou ali na memória. Ele lembra do escravo Rufo, que se coloca como cristão com aquela fé e enfrenta a perda da família, enfrenta a morte, o sofrimento. Ele lembra da sua mãe, que morre ali praticamente nos seus braços, né, da Cíntia, também cristã, convertida ao cristianismo. Ele se lembra do Súbrio, que é aquele ex-soldado lá do primeiro capítulo, lá no início, né, da história, e que se converte também ao cristianismo. Ele lembra do Basílio e da Lívia, né? O Basílio que se coloca assim como seu pai de coração, que ele tem aquela afinidade, né, tremenda, e também a Lívia, que acaba se revelando seu verdadeiro amor, né? Então, todos eles como cristãos. E ele fica se perguntando por que que esse cristianismo, né, fica indo e voltando na minha vida desse tanto, dessa maneira, e questiona os deuses dele. Só que mesmo assim, né, ele continua odiando, então, esses princípios nazarenos. Ele não podia conceber uma terra em que, olha só, por que que ele então não aceitava o cristianismo, né? Ele não concebia uma terra onde os senhores se nivelassem com os escravos. Então ele tinha essa questão da diferença, da desigualdade. Realmente, uns são superiores aos outros. Ele não conseguia compreender de outra maneira que não fosse assim. Ele recusava a teoria do perdão irrestrito, perdoar a todos. Mas como assim perdoar a tudo? Né, esse enfrentamento dos cristãos à morte, e sempre com amor, sempre com alegria, enfim, né? Jamais concordaria com a solidariedade entre os patrícios e os plebeus. Foi criado dessa maneira. Teve muitas e muitas oportunidades ao longo da vida de mudar de ideia. Muitas pessoas muito importantes na sua vida que demonstraram pelo exemplo, né, como o cristianismo, contrário a essa ideia dele, na verdade. E mesmo assim, seu coração muito fechado, muito orgulhoso. Então aqui a gente vai encontrar uma das principais características nesse personagem, né, que é o orgulho. De não se dobrar, de não aceitar o amor, né, o amor e a igualdade entre os povos, entre as pessoas. E aí, diante disso, a Blandina, né, uma jovem ali, e ela, como médium, ela vai perceber a aproximação do vovô Basílio, né? Daquele espírito querido. E aí, o Tassiano acaba acreditando naquilo pela pureza da sua filha, e ele pergunta, então, né, para ele sobre a Lívia. Ele não vai contar para nós quando vamos nos reencontrar com a Lívia. E aí o Basílio responde. Vovô respondeu que ela falou, vovô respondeu que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas outra vez, que é aquela canção, né, que eles ouvem lá quando eles estão no barco, a Lívia cantando. Então, quando ouvirem novamente essa música, que se encontrarão. Bom, como é que isso vai acontecer, né? Então, quer dizer, mostrando, né, a presença mediúnica, a presença dos espíritos lá nos cristãos,
nos primeiros cristãos, né? Mais uma vez. Então aqui ele apareceu como espírito aqui para ela, né? E aí a gente vai ver que cerca de 3 anos vão se passar na história, nós vamos encontrar no ano de 256 depois de Cristo, onde pelas contas aqui Tassiano vai estar próximo dos seus 40 anos já, certo? E aí toda a família vai para Lyon e agora vai acontecer o casamento do Galba com a filha mais velha do Tassiano. É, com a Lucila, deu branco no nome dela aqui, do Galba com a Lucila. E aí toda a família se reúne, né? Vetúrio também vai lá para Lyon e tal. E aí a gente vai vendo que com o passar do tempo, a Blandina vai se mostrando doente, né? Com um rosto assim, bem magra. E aí por questões de saúde, o próprio Vetúrio, ele sugere que a família toda faça uma viagem, e eles vão para a residência que ele tem, passar uma temporada lá em Neápolis. Neápolis, se a gente, né, se vocês se lembram bem do capítulo anterior, é onde está Lívia. Quer dizer, será que os dois vão se reencontrar? E aí estão, né, passeando ali pela cidade, eles acabam entrando numa quitanderia, né, numa padaria, e aí dentro dessa padaria eles vão ouvir a canção, né, aquela música que Lívia cantava, mas agora era uma criança que cantava. Estrelas, ninhos da vida entre espaços profundos, novos lares, novos mundos. Bom, então, ao ouvir a música, eles, né, rapidamente já identificam, vão ver o que está acontecendo, pedem acesso ali aos fundos da loja lá, da padaria, e aí encontram Lívia. Encontram Lívia, junto com Quinto Celso, e ela está acamada. Ela está ali à beira do desencarne, muito adoentada pela tuberculose, ainda cega, né, obviamente. E aí eles têm aquele reencontro de luz, de alegria, e ao mesmo tempo de angústia, porque ela estava prestes a desencarnar. Enfim, então tem esse momento de muita emoção, né, que vocês leram, então vocês puderam perceber. E aí ela, sobre inspiração, né, de Basílio, que ali também estava em espírito, acaba falando para Tassiano, para ele, que é o que nós selecionamos como principal parte desse diálogo, desse reencontro. Fala para ele o seguinte: o Basílio afirma carinhosamente que aperfeiçoaste o cérebro na viagem dos séculos. Então, Tassiano ele foi evoluindo intelectualmente, né, enfim. Entretanto, o teu coração, embora generoso, é uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. O excesso de inteligência eclipsou-te a visão. Então ele faz aqui uma comparação entre o racional dele com o sentimento dele. Apesar de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa generosa, ele estava ali aprisionado naquele orgulho. Então a reflexão fica para nós. Será que, como espíritas, como cristãos, nós somos seguidores do Cristo racionalmente apenas? Ou será que nós entregamos emocionalmente? Será que nós realmente temos essa fé que é o que o sentimento nos busca, nos pede para que tenhamos? Porque a fé verdadeira, ela não é raciocinada. Ela não precisa ser raciocinada. Eu não preciso entender Deus para aceitar, né, que ele é justo, que ele é bom. Obviamente, nós vamos utilizar a inteligência em diversos momentos, porque a gente não vai acreditar em tudo que nos é oferecido sem o raciocínio, sem a inteligência, né? Sem a razão. Mas o mais importante é nós confiarmos com o nosso coração, mesmo que a gente não entenda. Ele ali, ele não entendia algumas coisas. E apesar da sua inteligência avançada, essa não compreensão do cristianismo não o deixava, pelo seu próprio orgulho, se dobrar àquela crença, aquele amor, né? Então, essa é uma visão e é um raciocínio, né, profundo para nós. Fica aí para você refletir sobre como é a sua fé, como está o seu cristão interior. Ele está apenas no raciocínio, na mente, ou ele também está no coração? E aí,
Lívia acaba falando no final de toda essa conversa, né, que ela demorava-me apenas, né, ela fala, demorava-me apenas a tua espera para desencarnar, né, a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou, que era os cuidados dessa criança que ela havia tomado para o seu próprio coração, que era o quinto Celso. E aí, então, Tassiano, né, ele olha para Quinto Celso com um olhar diferenciado. E ele percebe ali um olhar que ele parece que já conhecia, aquela afinidade, aquela proximidade espiritual. O rapazinho olhou para Tassiano de estranha maneira e o patrício, magnetizado, esforçou-se por lembrar onde vira aqueles olhos no calidoscópio de suas recordações. Não era aquele olhar o paterno que o fitava no outro tempo? Então ele percebe o olhar de seu pai, do Quinto Varro, e ele acha até interessante a coincidência do nome, né? Quinto Celso, Quinto Varro. A gente percebe aqui que é a reencarnação, então, né, de Quinto Varro, essa criança, o Quinto Celso, que já havia pedido para reencarnar novamente para continuar no auxílio do Tassiano, né? Então agora a gente reencontra ele aqui. Então, bom, depois disso tudo, né, de todo esse reencontro e tal, Lívia acaba contando a sua história, o que aconteceu, e aí Tassiano percebe as mentiras de Helena. Aqui ele descobre que tudo aquilo que ela havia falado, ele estava mentindo. Quer dizer, a mentira ela nunca realmente vale a pena, né? Sempre de uma maneira ou outra a verdade vem à tona. Então, Tassiano pede para um mensageiro chamar Helena e também Anacleta, que era aquela serviçal que desde o começo da história, desde quando as duas eram muito jovens, quando Helena teve a sua primeira gravidez escondida, Anacleta estava sempre junto. Então as duas vieram, né, para essa região. Aí ao chegar lá, Tassiano então coloca Helena e Lívia uma de frente para a outra ali. E é muito bonito porque a Lívia, né, olha só que exemplo para nós. A Lívia, ela fala de amor. Ela fala, graças a Deus, antes, né, de eu morrer, de eu partir, eu pude te encontrar, para te pedir perdão pelos maus entendidos, para dizer que eu sempre tive muita vontade de conhecer, tive muita consideração por você, e toda aquela doçura acaba quebrando o coração de Helena ali naquele instante, e provavelmente por energias ali que a gente não percebe, ela começa a fazer questionamentos sobre a origem da Lívia. E ela começa a perceber que ela é sim a mãe que a Lívia nunca pôde conhecer. E aí ela se descobre, então ela lembra, né? Ela vê em Lívia as feições do seu antigo amor, que morre lá, que, se não me engano, Maximiliano, né? Então, na hora ali, ela já percebe, e a Anacleta também entende, que essa é a filha que ela realmente havia abandonado no passado. Olha que história, como é que as energias espirituais, o magnetismo entre as almas, entre os espíritos, não falha, né? Nós somos atraídos para aqueles e para aquilo que nós temos necessidade. Não duvidemos da força poderosa da natureza, né? E aí a gente vai percebendo, né? Somente aquelas 4 almas presas ao tremendo destino que lhes era comum, estavam ali naquele ambiente, né? Permaneceram frente a frente, como se estivessem convocadas por forças invisíveis às supremas decisões, né, meus irmãos? Então a Helena ali descobre a própria filha. Então ela foge, ela tem uma crise de loucura, foge, volta lá para sua casa, e aí a Anacleta fica. E aí, nesse momento a Anacleta vai contar por cerca de 2 horas ali toda a história, desde o início, que a Helena sempre escondeu e mentia para o Tassiano. O Tassiano fica sabendo de tudo. E aí, nesse meio tempo, a Lívia acaba desencarnando. Ela desencarna, volta para a pátria espiritual. E o Tassiano, né, obviamente sente muito aquilo ali. Então ele volta para sua casa, onde a Helena havia fugido. E ao chegar lá, a gente percebe que Helena havia cometido suicídio, né, havia cortado seus pulsos. E já idoso, né, o seu pai ali, ao perceber toda essa trama, ele também tem um AVC, né? Pelo que conta a história, ele tem um AVC, acaba tendo uma hemiplegia, né? Que é a paralisação de metade do seu corpo, e ele perde a fala, ele perde os movimentos direito, então ele acaba virando inválido naquele momento, já estava com a idade bem avançada. Então aqui a gente vê as diferenças dos momentos de desencarne. Dos desencarnes dos cristãos, que mesmo nas lutas e dores da vida, desencarnam com alegria, com fé, com esperança,
e com vida mesmo, né? Eles desencarnam com a vida espiritual. E aqueles que escolheram caminhos errados na vida, caminhos mais obscuros e tortuosos, que é o caso, né, do Vetúrio, que é o caso da Helena, que desencarnam nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, né, nesse desespero. Então realmente vale muito a pena, meus irmãos, termos uma vida reta, mesmo que diante do sofrimento. Termos uma vida em paz, com boas atitudes, com bons valores, né? E aí a última frase que Emmanuel traz para nós sobre Tassiano, né? Tassiano já com seus cabelos brancos, né? Fala que o orgulhoso filho de Quinto Varro, que desde a juventude desdenhava a plebe e que apenas se humilhava superficialmente no culto aos deuses das vitórias imperiais, começava a dobrar a cabeça. Então a gente percebe aquele sofrimento que o Emmanuel havia nos trazido, né? E ele começar o sofrimento de Tassiano. Ele tem que passar por todas essas dores, todas essas angústias na vida para começar a perder esse orgulho, para começar a se dobrar diante da vida e diante do amor a todos, a todos. Não sabia agora se não inquirir em silêncio o horizonte distante, demorando-se mudo a refletir e chorar. O que é que vem pela frente, meus irmãos? Continuemos o nosso estudo, continuemos, né, aprendendo com as lições de Emmanuel aí. Muita paz e bons estudos a todos. Até a próxima.